Conexão SP Varias. Então nós estamos falando de indústria. E o que é curioso é que Stones, por exemplo, nascem, nós vamos falar mais para frente, nascem de um viés meio underground, meio porrada, né, agressivo, e aí se tornam depois, vamos dizer, bilhardários, né? e não há dinheiro, como o Bob Dylan, que não vai deixar o cara mais murcho, né? O cara meio que perde essa força, esse impulso da rebeldia, né? Porque ele fica milionário, fala, porra, bicho, agora você é rebelde, né? Fica meio esquisito, né? O cara é milionário, porra. Caralho, o cara começa a controlar o mercado, os setores do mercado, ele vai ser rebelde. Rebelde com o quê? Então, essa contradição que o capitalismo traz. Mas isso podemos focar como um dos subitens, tem vários. Um primeiro que eu coloco aqui, a geração libertária. É o primeiro subitem, subtópico, que é o rock, conforme eu estava falando, foi uma decorrência natural do rock and roll da década de 50, a famosa geração beat e seus poetas libertários, que foram mentores dos movimentos das décadas posteriores. A leitura desses autores era obrigatória e não tinha líder de banda de rock, olha lá, hein, que não havia lido esses mentores intelectuais. Tais como Jim Morrison, que leu Aldous Huxley, por isso o nome The Doors. The Doors of Perception, né? As Portas da Percepção. As Portas da Percepção. Steppenwolf, Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. E por aí vão muitos autores como o próprio Bob Dylan, que é o Robert Zimmerman, né? O nome dele verdadeiro. A leitura de vários filósofos era obrigatória, principalmente aqueles do eixo ocidental, que vinham da Europa para lecionar nas universidades norte-americanas. Aí deu um salto para o final dos 60, meados do final dos 60, que é o Herbert Marcuse, por exemplo, que saiu da Alemanha. Ele sai de Frankfurt e vai para os Estados Unidos. Sai da escola de Frankfurt, né, pertence à escola de Frankfurt, vai dar aula na Universidade da Califórnia. Né, é um cara-chave aí, né? Ao lado dele você tem o Timothy Leary, foi um cara fundamental nesse processo. Agora, os poetas beats que eu citei aqui, desde Jack Kerouac e aqueles outros que vieram, William Burroughs e outros tantos aí que eu cito, tem um documentário aí, que é o 2020, Who's in Control? Uhum. Depois eu deixo o link aqui, que a parte 3, o ato 3, exatamente trata desse assunto e traz todos esses poetas e fala dos filósofos, inclusive dos filósofos franceses, como Foucault e outros, o Guy Debord, Jean-Paul Sartre e outros, que em 68 estavam na rua, no movimento. Sim, participaram do Maio de 68, é verdade. Mas, em 68 aqui no Brasil, por exemplo, aí na França estava acontecendo o movimento de 68, aí em Paris. Sim. Veja só. E aqui no Brasil, em 68, estava se instituindo o AI-5. Sim. Que diferença. Veja você. Olha... E nós aqui, ao mesmo tempo, antenados nesses movimentos, né? Eu era muito pequeno ainda, eu tinha 13 anos aí, mas em 71 e 72 eu já tinha acesso a essas informações, com 16, 17 anos já tinha acesso, e aí eu recapitulei esse período dos 60 que havia passado para mim meio... Porque, obviamente, você ainda criança, você não tem como ter consciência, a menos que você tenha pais altamente intelectualizados, que não foi meu caso, e que te dão esse toque. Não foi meu caso. Eu fui conhecer, fui acessar essas informações através de amigos do rock, que conheci através do próprio rock, que eram pessoas mais intelectualizadas e que me jogaram na mão Herbert Marcuse, Marquês de Sade, Baudelaire e outras leituras todas, inclusive o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, porque o Marx era um desses autores que faziam parte da imensa biblioteca do underground, uhum. Das pessoas do underground, porque tinha uma inteligência aqui em São Paulo nesse período. E eram esses que eram os nossos mentores intelectuais. Entre eles tinha um cara que um dia eu quero fazer uma matéria sobre ele, que é o Roberto Piva, já morreu. Esse cara foi fundamental, ele era agitador cultural. Não sei se você ouviu falar do Piva. Ele foi já conheço de nome.
Ele foi da Sociologia e Política, da General Jardim ali, aqui na capital de São Paulo. É uma faculdade que tem ali, que não sei se pertence à USP hoje, não sei, mas ele ficou famoso lá, até hoje ele é famoso. Porque foi um período, pesado. Então, eu encerro esse primeiro subtópico, que é a geração libertária, para soltar a bola aí agora para você, porque eu falei pra caramba, agora estou soltando a bola, mas só dizer o seguinte, a leitura desses filósofos era obrigatória, principalmente aqueles do eixo ocidental, né, que eu acabei de falar agora. As ideologias libertárias que surgiram naquela época, obviamente, contra o sistema estabelecido, eram dominantes, envolviam aspectos diversos do comportamento social. Eu vou seguir depois falando. Eu quero parar por aqui que eu falei muito. O que você poderia dar continuidade aí nesse subtópico? Pegando um gancho no que você falou, essa questão realmente do rock ser subversivo, né? Eu acho que ele já começa sendo subversivo, até se a gente for pensar no contexto. Estados Unidos da América, apartheid. Né, os Estados Unidos viviam um apartheid legal, jurídico, né, brancos e negros. A partir do momento em que a música negra, blues, é incorporada, isso por si só já é subversivo. Porque você está pegando uma forma de produção cultural e artística que era considerada inferior, por ser uma expressão artística musical negra, e você traz isso. Isso por si só já é subversivo. A gente não pode esquecer também que o rock, como qualquer fenômeno cultural, você tem uma parcela do que está no mainstream e uma parcela até muito maior do que está no underground. Tem muitas bandas que a gente nunca nem ouviu falar que existiram, que existem e que vão continuar a existir. Então pense só em quantas bandas você não teve essa questão da mistura étnica nessas bandas. Eu estava vendo outro dia um documentário sobre o Jimi Hendrix, a vida dele, antes dele se tornar o Jimi Hendrix. Ele participou de uma série de bandas, né, que era aquela coisa do blues rock, em que eram bandas mistas. Você tinha integrantes brancos e negros. Sim, inclusive ele foi do Isley Brothers. Também. Banda... Exatamente, né? Então, ou seja, isso por si só também já é extremamente subversivo e contestador em um país em que pregava total separação brancos e negros. Né? Ele foi guitarrista do Little Richards também, né? Que foi é um também, personagem. É bom lembrar que Little Richard, Chuck Berry e outros negros são, na realidade, as verdadeiras estrelas, os verdadeiros criadores os pais do rock, roll, né? Com certeza. Do rock. E não o Elvis. Não Elvis, é verdade. O Elvis era um grande cantor e tal, mas eu acho que o Elvis estourou, eu penso, sempre pensei isso. Não só pela bela voz e tudo mais, e por ter incorporado todas essas vertentes, mas principalmente porque era um homem, no padrão estético ocidental, ele tinha uma beleza greco-romana. Isso atraiu todas as mulheres e todos os homens queriam se parecer com ele, porque ele era o modelo estético ideal da beleza ocidental, que o rosto dele é greco-romano. O rosto dele cabe tanto numa mulher quanto num homem. Que é beleza universal, entre aspas. É universal ocidental. E ainda altão, né? Sim. Eu acho que isso influi muito. Com certeza, com certeza. Muito. Acho que outra questão também é que o rock ele traz como mensagem, e aí até entra numa discussão, ele traz isso como mensagem porque ele é uma causa ou ele é uma consequência? Então, esse é outro ponto. A gente pode chegar e debater isso também, mas acho que talvez de certa forma ele é os dois, né? Ele é uma causa e ele é uma consequência. Do que? De um outro projeto de vida que não o ter um emprego estável, casar-se, morar em uma casa do futuro, ter uma família muito feliz americana, com um cachorrinho. Ele coloca um outro projeto de vida, ou seja, muito mais hedonista, em que você vai aproveitar, vai ter relações sexuais sem se casar, enfim, até o tema do filme do James Dean, Juventude Transviada. Né? Então, é um outro projeto de vida, um outro plano, que não aquele da família tradicional, que naquele momento era a base do capitalismo, era o que a família mononuclear tradicional. Então, o rock, de certa forma, ele rompe com esse modelo familiar e com essa noção de projeto de vida. Você quer o quê? Eu ter um emprego, uma família, filhos. O rock coloca, não, eu quero é curtir. Ele Vou lembrar o filme ícone dos anos 50 também, desse período do James Dean, que é porque tudo está embalado pelo rock, né? O rock que ainda não era rock, ainda era rock and roll. Sim. Os Selvagens, do Marlon Brando. Também. Porque o Selvagem que é de moto e que vai inspirar
os Hells Angels nos anos 60, que foram fundamentais ali, porque os Hells Angels, eles participam de todos, eles são todos roqueiros até hoje. Você pega os harleiros, né, que tem de Harley, né, eles têm essa característica dos Hells Angels, e também a trajetória dos Hells Angels está muito ligada ao rock, desde do Paz e Amor, do Woodstock, que foi o símbolo máximo do Paz e Amor, né, da geração hippie, que aqui no Brasil só chegou em 70, 71, mas lá já tinha rolado em 69. E logo, já em 71, os Hells Angels participam de Altamontes, dos Rolling Stones, que são uma pancadaria desgraçada, sai morte, um Hell Angel mata um negro lá e tudo mais e tal, e você vê aí em 2 anos como sai do Peace and Love e vai pra porrada, né? E aí está surgindo paralelamente o movimento punk, porque você já tem em Nova York surgindo com o Stooges, com o Ramones. Ramones é outro eixo. Lou Reed, no Velvet Underground, que isso depois é exportado para Londres. Sim. E que vai surgir o movimento punk propriamente dito. O movimento punk em Londres, nós já falamos sobre isso, vai em nazistas. Sim, que era o começo ali que você tinha dos skinheads, mas os skinheads naquele contexto, né, era muito ligado à música ska, que não necessariamente carregava a ideologia neonazista, eram pessoas com cabeça raspada, que há muitos até de orientação de esquerda, que eles chamam de Redskins, né, que é um movimento que existe até hoje, dessas pequenas culturas urbanas, né, enfim. Para retomar essa questão, eu acho que o rock, ele se coloca extremamente como contestador por propor um outro projeto de vida, né, muito mais pautado que na questão do indivíduo, em detrimento da tradição, que a tradição era o quê? Casar, uma família estável, ter filhos. Então, nesse momento, você tem uma ruptura muito grande. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente for pensar já anos 60, o rock já mais estabelecido, enfim, a questão da contracultura, em que você vai ter, dentro da sociedade americana, olha, uma coisa anti-consumo, antimilitarismo, né, que vai completamente contra o establishment, né? Você vai ter ali toda uma forma de ser, e aliás isso é uma questão interessante, anti-establishment, porque hoje, né, já o que a gente vai falar depois mais detalhadamente, mas hoje muitos desses roqueiros conservadores, principalmente no cenário brasileiro, eles já falam isso, nós somos de direita porque esse é o anti-establishment de hoje. Então a gente vai retomar isso depois, mas enfim, essa ideia de ser establishment, né, já presente ali final dos anos 60, 70, contra a guerra do Vietnã, toda uma produção musical contrária à guerra, enfim, contrária à sociedade de consumo. É curioso isso, porque agora em 2020, né, essa extrema-direita que está aí, no mundo, mas aqui no Brasil em 2018, essa mesma extrema-direita, inclusive com votos de roqueiros, sim, roqueiros, apoio público, né? Apoio público de roqueiros, elegeu um presidente de extrema-direita e eles se colocam como anti-establishment. Não vou citar nomes. Eles falam, não, se o establishment hoje é de esquerda, então eu sou de direita. Porque o barato é ser anti-establishment. Só que eles se esquecem do texto, né, do conteúdo ideológico, do que se refere àquele anti-establishment dos anos 60, 70, e o que é querer ser anti-establishment.